versos 1 e 2. Diz assim a palavra: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Vamos orar. Pai amado, nós estamos gratos pela leitura da tua palavra. Estamos diante de um tema desafiador, que requer de nós total empenho, total dedicação e total dependência do Senhor, para entendermos os aspectos do verdadeiro reavivamento. É necessário que tenhamos humildade, sensibilidade e, acima de tudo, respeito pelo que vamos falar. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a grandiosidade de um avivamento e a necessidade nesse nosso país. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? A igreja, nossos dias, tem demonstrado uma letargia. O que significa letargia? Significa falta de energia, de força, de confrontação para com o mal. Mas, pastor, nós temos eventos grandiosos, eventos de grande magnitude. Esses eventos não são avivamentos, pastor? Queridos, nem sempre. Nem sempre um evento que reúne uma multidão pode ser considerado evento que vai trazer avivamento para o povo de Deus. Geralmente, esses mega eventos, eles acontecem e tem três razões, ou três aspectos. Tem o aspecto econômico, porque alguns artistas famosos recebem grandes somas de dinheiro. Tem o aspecto político, porque geralmente ele é patrocinado por um político e ele, naturalmente, ele quer angariar votos, credibilidade, fama. E tem um aspecto que nós podemos chamar de antropocêntrico. É uma doutrina filosófica que enaltece e exalta o homem. Na verdade, nós estamos diante de uma situação que precisa ser analisada com mais cuidado para entendermos pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, o que significa realmente um grande reavivamento na nação. Ora, o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Você que é inteligente, você pode observar nesses eventos, e quando o cantor está lá em cima, a população está lá embaixo, gritando, dançando, pulando. E quando o pregador sobe para pregar, o que você percebe é uma inquietação. Pessoas conversando, caminhando, sem darem a mínima, sem prestarem atenção o que o pregador está pregando. É interessante que nos intervalos, quando as bandas são retiradas para que outras bandas elas entrem no palco, o que acontece é que o pregador ele aproveita aquele ensejo para pregar a palavra,
E nesse momento, muitas pessoas saem. Quando o cantor famoso volta, retorna ao palco, o povo volta, porque o povo tem interesse realmente no cantor. Aí você diz, mas pastor, o senhor gosta de eventos? Claro que eu gosto, mas eu sou crente, amém? Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu tenho o poder de discernir as coisas, compreender o que significa um evento que tem como propósito primordial reavivar a nação, fazer com que o povo de Deus se volte mais para Deus, tenha mais convicção, que o povo de Deus possa ser fortalecido com o poder da palavra de Deus. Que esse povo de Deus consiga superar os grandes desafios com fé, com determinação, com garra e sempre crendo no Senhor Jesus. É diferente. E quando você tem convicção, então você pode sim receber muitas bênçãos num evento como esse. E eu não estou sendo contra os eventos de forma alguma, porque sempre eu estou na frente dos eventos, sempre cutucando os irmãos, os colaboradores, aqueles que estão na frente, para que eles façam melhor. Então eu não sou contra o evento. O que eu estou dizendo para os irmãos, que a minha preocupação hoje é de trazer à memória do nosso povo o resgate do evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Do evangelho que transforma, que cura, do evangelho que transforma o homem em um homem abençoado por Deus. Eu vou pregar 3 sermões sobre avivamento. Hoje nós temos mais uma introdução. E eu escolhi um dos maiores avivamentos depois do dia de Pentecostes, sem sombra de dúvida, um dos maiores avivamentos acontecidos no mundo, que foi o avivamento da reforma, chamada Reforma Protestante. Aquele momento foi como um divisor de águas. Quando os cristãos, eles passaram a entender a grandiosidade do evangelho verdadeiro. Foi naquele momento que surgiu um homem, posso até dizer de maneira involuntária, porque no princípio, Martinho Lutero, ele não tinha nenhuma intenção em romper com a Igreja Católica. Ele não tinha nenhuma intenção em gerar uma ruptura com a Igreja. Mas ele queria corrigir desvios doutrinários. É diferente. Heresias predominantes da Igreja. E se ele tivesse conseguido mudar o itinerário, ele certamente teria permanecido como monge da Igreja na Alemanha. Mas Deus estava no controle, intervindo para que acontecesse uma mudança drástica e repentina na humanidade do século XVI. Deus estava no controle para que Martinho Lutero se tornasse o homem mais importante que, com coragem, com ousadia, com determinação, enfrentou o clero daquela época. Mesmo sabendo que ia ser crucificado, mesmo sabendo que ia ser excomungado, rejeitado, ele enfrentou o clero para combater uma heresia chamada venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Era um costume que existia, que eu não chamo de doutrina, na igreja, onde o pecador podia chegar diante do bispo e dizer: eu cometi um pecado, mas eu tenho dinheiro no bolso e eu posso comprar o meu perdão.
grandes latifundiários da época contribuíram para que fosse construída a Basílica de São Pedro em Roma. Por quê? Porque se o camarada era rico, possuía grandes fortunas, naturalmente ele também podia pecar mais. Agora imagine um monge que de repente olha para o alto, para Deus, e percebe uma heresia tão gritante, e resolve que tem que corrigir aquele erro, aquele desvio. E ninguém suportava mais isso. Até porque era algo tão grave, era uma aberração tão grande, que ninguém ousava dizer que Martinho Lutero estava cometendo um erro. Apesar de nós sabermos que o clero, obviamente, se revoltou e não quis aceitar que ele mudasse. E aí ele decidiu escrever 95 teses, tratados doutrinários, e afixar na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E aí esse foi um momento de impacto tão grande, tão violento, que não teve jeito, e aconteceu algo fenomenal, de grande magnitude, de grande expressão. E aí foi no momento em que aconteceu um avivamento na história. E nessa noite, é óbvio que eu não vou tratar sobre as 95 teses, mas eu quero dizer, a princípio, que todas elas foram criadas de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Foi o resgate da doutrina dos apóstolos, foi o resgate da palavra de Deus. O que ele queria realmente era que as pessoas compreendessem que a palavra de Deus era a única regra de fé e prática. Que as nossas doutrinas não são de cunho humano, não vem de concílios, não vem de doutores, não vem de filósofos, não vem de pastores, não vem de papas, de bispos, não vem do clero, mas vem do alto de Deus. Que a doutrina basilar da nossa fé, os pilares dessa doutrina estão inseridos nas páginas das Sagradas Escrituras. E somente as Escrituras é que podem nos conduzir à verdadeira conversão da nossa alma. E se nesses eventos não forem colocados a palavra de Deus como centro, e se eles não pensarem dessa maneira, evento já está dizendo, evento. Passa e na outra semana os irmãos voltarão para as suas igrejas do mesmo jeito, demonstrando a mesma tristeza, demonstrando a mesma frieza, a mesma apatia. Continuarão do mesmo jeito. O evento não faz nenhum sentido e não traz nenhuma mudança na pessoa. Mas como eu disse, eu sou crente em Jesus Cristo. Então eu posso usufruir de um momento como esse e de ganhar muito. Mas aqueles que não estão interessados em estudar a Bíblia Sagrada, que não entendem que a Bíblia Sagrada ela precisa ser a nossa carta, a nossa bússola, o nosso guia, eles continuarão do mesmo jeito, necessitando de novos eventos e esperando do próximo ano. Eu quero fazer um resumo. Eu nunca falei desse assunto aqui, mas como eu estou iniciando hoje uma série de 3 mensagens sobre avivamento, uma necessidade inadiável, eu quero trazer para vocês um resumo, e este resumo está nas chamadas 5 solas
da teologia, 5 solas. Solas é uma palavra latina que significa somente. E esses 5 solas, todos foram escritos com base nas Escrituras Sagradas. Nenhuma teve origem no desejo de Martinho Lutero ou de outros reformistas da época do século XVI. Nenhum teve cunho humano, nenhum teve nada de ser humano. Todos, e eu vou ler os 5, falar um pouquinho de cada um, e vocês verão nessa noite que estas 5 solas, ou somente, na verdade, eles são a base da nossa fé. Nos movemos, vivemos por essas bases, por esses pilares. Primeiro, sola fide, significa somente pela fé. Quem ousaria dizer que está errado, que nós somos salvos pela fé? Se o apóstolo Paulo claramente diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Quem ousaria negar ou contrariar esse primeiro ponto, se a palavra de Deus repetidamente vem falar que somente pela fé no nosso Deus é que nós temos a garantia da salvação eterna. Sola fide, somente pela fé. O segundo ponto aqui é sola escritura, somente pelas escrituras. Quem ousaria mais uma vez a negar a veracidade dessa verdade incontestável? Quem poderia dizer que existe um outro livro qualquer escrito por um autor famoso que substituiria ou que substituirá as Escrituras Sagradas? Se temos pessoas frias, se temos pessoas que estão negando a sua fé, apostatando da sua fé, é porque não leem as Sagradas Escrituras. É porque tem a Bíblia apenas com enfeite na estante. É porque traz a Bíblia somente no dia de culto. É porque não tem a Bíblia como a sua carta, o seu verdadeiro guia. Mas todo aquele que tem a palavra de Deus com as Escrituras Sagradas, que ama essa palavra, que eu gosto até de usar, faço questão de usar onde eu estou. A Bíblia Sagrada é a fonte da nossa fé, da nossa esperança. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém? Amém, igreja? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não tem como viver a vida cristã, crescer, alcançar a maturidade, sem ler as Escrituras Sagradas. E não é só ler de relance, como se fosse algo repetindo, mas é ler com dedicação, com amor, ler refletindo, ler amando, amar essa palavra, colocar esta palavra no coração como sendo a coisa mais importante. Já dizia um grande teólogo: eu não leio nenhum jornal sem antes ler a Bíblia. Eu não falo com ninguém sem antes falar com Deus. Prefiro ter a Bíblia como a minha base,
E é interessante porque algumas vezes eu me recorro à literatura secundária, o pastor sabe que é importante, nós estudamos no seminário, fomos instruídos a ter uma biblioteca, fomos instruídos a buscar orientação nos livros, é importante. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, e aconteceu essa semana comigo, aconteceu comigo. Quando eu comecei a preparar esta mensagem, eu comecei a pensar em alguns livros e até em alguns pregadores que poderiam me ajudar. E é claro que nós temos alguns que nos ajudam mesmo. Não é errado isso, não é errado. Preguiçoso é aquele que não vai atrás do conhecimento. Mas eu digo para você que eu comecei a escrever algo que estava nesses livros, e de repente eu senti um peso na minha consciência. Pastor William, você tem na mão a palavra de Deus. Você tem na mão as Escrituras Sagradas. Entenda que as Escrituras Sagradas, elas são a base para o seu sermão. Então comece a utilizar mais a Bíblia, a ler mais a Bíblia, a conhecer mais a palavra de Deus. Não estou de forma alguma criticando aqueles que leem muito, porque eu já li muito, gosto de ler. Porém, eu tenho observado que conhecimento da Bíblia é absolutamente necessário para um pregador que prega bem. Ele tem que ter conhecimento das Escrituras, conhecer cada história, cada parte, como sendo a base fundamental para o seu sermão. Porque é a Bíblia, a Escritura. Terceiro ponto aqui. Primeiro, sola fide, depois sola escritura, segundo, sola gratia. Significa somente pela graça. Quem ousaria dizer que Martinho Lutero estava errado, se ele foi até as Escrituras, se ele viu nas Escrituras Sagradas que o homem só consegue obter sua salvação mediante o amor inigualável do Senhor, é que ele consegue isso. E é por graça, não é por méritos. Qual é o homem capaz de construir sua própria salvação e dizer de alto e bom som: eu vou construir a minha salvação porque eu sou capaz, eu sou santo, eu sou perfeito, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não faço nada disso, então naturalmente, eu tenho certeza da minha vida eterna. A base para obtermos a nossa salvação eterna é por graça. Veja só o que Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Graça é dom imerecido, é favor de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo pudesse obter a sua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça, favor merecido. Nós que éramos pecadores, que não tínhamos esperança, hoje nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, então você vai ser reavivado hoje à noite. Você crê realmente que a graça alcançou você e sua família? E que hoje você vive pela graça, porque se fosse mediante o seu favor, os seus méritos, você estava perdido. Quem sou eu para dizer, porque sou pastor, porque já li a Bíblia várias vezes, porque já preguei muitos sermões, sou merecedor do céu? Quem sou eu para dizer que sou melhor do que você? Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Mas ao mesmo tempo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua benevolência, misericórdia,
Ele nos torna objeto do seu amor. Amém, queridos? Nos tornamos objeto do seu amor. E olha você, seu redor, faça autoanálise retrospectiva e veja como você vive, o que você fala. Muitas vezes, algo que é totalmente contrário e incompatível com a vontade de Deus. Veja o que você fala. Perceba seus atos como são. A sua luta tremenda para combater o mal que você tem oculto. Nem adianta a gente querer perscrutar a vida de ninguém, porque nem faz sentido. Porque se de repente nós fôssemos estudar o íntimo de cada um de vocês, se nós fôssemos entrar na vida de cada um, meu Deus do céu, que decepção. Que decepção nós íamos ter. Nem faz sentido isso. É muito mais prudente chegar e dizer para você: lute contra o pecado. Você é responsável por lutar contra o seu pecado. Não se deixe levar por ele. Mas brigue, confronte, seja reavivado. Entenda que Deus precisa andar com você dia a dia, no seu dia, para que você não caia no laço do mal, do pecado, na armadilha de Satanás. Porque senão nós vamos cometer absurdos, praticar atos absurdos, inimagináveis. Essa é a verdade. Nada mais além disso. Nada mais além do que eu estou falando. Quarto tratado aqui, solas Christians, ou Christians. Agora interessante aqui, somente Cristo. Somente Cristo. Foi isso que Martinho Lutero entendeu. Subitamente um dia, seus olhos foram abertos para que ele enxergasse que, mesmo sendo um monge influente, uma mente brilhante, um homem culto, ele precisava se render diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, que morreu por ele na cruz do Calvário. Mas como é que o Senhor Lutero fala uma coisa dessa? Por que razão, então, Martinho Lutero, corajosamente, ousadamente, ele criou essa ideia? Meus irmãos, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, no seu sermão, no dia de Pentecostes, ele vai dizer: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Carta de 1 João, capítulo 1, que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Então, de onde esse homem tirou isso? Você que está aqui na internet, no YouTube, sei lá, qualquer lugar, eu quero dizer para você que eu não estou criticando ninguém, eu não estou impondo nada a ninguém, eu não estou fazendo lavagem cerebral em ninguém. Eu estou querendo resgatar a palavra de Deus, trazer ela para mais perto do seu povo de Deus, tirar ela da estante, lá da sala, da cozinha ou do quarto, e colocar na nossa frente todo dia, para ler, para compreender a grandiosidade desse ensino, dessa verdade que precisa nortear a sua vida todo dia. Não tem. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 5, verso 2, ele diz: pois há um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 2:5. Ou seja, de onde então Martinho Lutero criou todas essas doutrinas e corajosamente confrontou, jogou na cara do clero, para dizer: olha, se nós não resgatarmos este evangelho da verdade, nós vamos para o inferno. E ninguém vai para o inferno se não conhecer. Pode ser até que ele vá para o inferno, mas vai sabendo. Ele não vai inocente. Porque tem muita gente que brinca com o inferno, achando que o inferno não existe, que não existe, que não existe. Mas eu quero dizer para você que existe, que está na palavra de Deus. Mas você está avisado. Você está avisado que Jesus Cristo, um dia, quando ele foi para aquele Gólgota no Calvário, quando ele subiu quando ele foi levado naquela cruz, é porque ele tinha um propósito: morrer por cada um de nós, para nos conceder a salvação eterna, para que nós não fôssemos para um lugar de perdição, mas para que nós fôssemos para um lugar de bênção, de paz, de salvação. E por último, mais um quinto ponto: solas deu glória. Glória somente a Deus. Glória somente ao Senhor. Por isso, o meu esclarecimento inicial: tomemos cuidado para não supervalorizar o homem, resgatando a doutrina filosófica antropocêntrica, de cultuar o homem, de colocar o homem no pedestal que não é dele, no lugar que não lhe pertence. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Era isso. É isso que a gente pode trazer para a amada igreja. E é a partir desse momento, dessa palavra, que você vai entender que há uma necessidade sim de reavivamento hoje, não é, amanhã? Que a igreja não precisa ser uma igreja grande, mas ela precisa conhecer essa verdade, para que ela adquira esse reavivamento, para que ela viva isso nesse nosso tempo. Um tempo que exige de nós muito mais compreensão, muito mais dedicação, muito mais abnegação, muito mais fervor, muito mais trabalho, muito mais evangelização, muito mais oração, muito mais tudo que agrada a Deus e não ao homem. Eu nem preciso ler tantos textos das Escrituras para te mostrar isso. Quantos textos você vai encontrar nas Escrituras? Mostrando que nós temos que enaltecer o nome do Senhor. Nós temos que engrandecer esse nome, tê-lo como nome maior, entendendo que realmente Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Se estamos aqui hoje à noite porque queremos exaltar esse Deus que entregou seu Filho amado para morrer por nós na cruz. E somente por Ele e através dEle é que somos salvos, é que temos a garantia de salvação eterna. Somente por Ele podemos ter essa esperança bendita, essa esperança gloriosa. Somente por Ele é que podemos ter a certeza plena de vida eterna. Você entendeu o propósito da palavra hoje à noite? Você entendeu qual é o caminho para reavivamento? Você entendeu? Você sozinho em casa pode sentir esse reavivamento.
O Espírito Santo pode te usar para trazer a clareza dos aspectos que são necessários para o verdadeiro e genuíno arrependimento, para o verdadeiro e genuíno avivamento. Somente Ele pode fazer isso.